Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar antes de prosseguir. Pai amado, te damos graças porque o Senhor vem nos convida para reunir, para estudar a sua palavra. Nós pedimos que, apesar dessas perturbações iniciais, nós possamos estar com o nosso espírito calmo, nossa mente calma e o nosso coração aberto, para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. É a oração que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens acerca do livro de Romanos, e em Romanos nós chegamos no capítulo 14, e no capítulo 14 chegamos a uma declaração do apóstolo Paulo, que nos diz que nós não devemos julgar os nossos irmãos. E ao final dessa advertência para não julgar os irmãos, o Paulo explica a razão. No capítulo 14, versículo 10, fala: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ou algumas versões dizem perante o tribunal de Deus. Mas como nós sabemos que Cristo é Deus, as duas versões estão corretas. Então, o nosso tema hoje é a segunda mensagem a respeito do tribunal de Cristo, uma verdade bíblica que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos e também em outras partes da Escritura. A primeira coisa que nós queremos mencionar é que essa frase vem no Evangelho de Romanos, bem na parte final do livro. São 16 capítulos romanos, nós já estamos no capítulo 14, e nós lemos essa frase, Tribunal de Cristo, capítulo 14, versículo 10. Não tem uma razão para isso. E a principal razão é que o tema central da Epístola de Paulo aos Romanos é a salvação, entendida como justiça. Todos nós, por causa do nosso pecado, estávamos carentes da justiça de Deus, da glória de Deus. Por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, nós tivemos acesso à justificação, nós somos declarados justos, e sem que houvesse mérito da nossa parte, nós recebemos salvação. Sem mérito significa que nós não fizemos absolutamente nada para merecer essa salvação. Não pagamos absolutamente nada, nem poderíamos fazer, nem poderemos pagar, e essa é a mensagem central do Evangelho de Romanos, que diz que a salvação é única, exclusivamente, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da vida que ele viveu, por causa da morte que ele morreu, e também porque ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele ascendeu aos céus, e tendo ascendido aos céus, assentou-se à destra do Pai, cheio de glória, honra, majestade, poder
e autoridade. Então, o primeiro ponto que é importante é ter bem claro, quando nós vamos entrar nesse assunto do tribunal de Cristo, é que a salvação é absolutamente mediante a fé, pela graça, baseado na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós somos incluídos em Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz, nós que cremos nele, morremos com ele também. Quando ele ressuscitou, nós que cremos nele, ressuscitamos com ele também. E quando ele se assentou à direita do Pai, na majestade nas alturas, nós também estamos com ele, assentados nas alturas, de acordo com o que nos fala as Escrituras. Paulo menciona como que a loucura do Evangelho. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas Deus quis fazer assim. Pelo fato de nós crermos, nós recebemos essa vida sem termos feito nada para merecê-la. A Bíblia fala, numa das epístolas de João, que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem tem Cristo tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, no momento que nós recebemos a vida eterna pela fé, baseada nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado na obra que ele fez na cruz do Calvário, se abre um novo caminho para a pessoa que se converte. Tem duas coisas que são muito verdadeiras. Nós não podemos fazer absolutamente nenhuma obra para alcançarmos a salvação. Mas igualmente verdadeiro que nós, uma vez tendo alcançado a salvação, não podemos deixar de fazer obras. Nenhuma obra pode nos conquistar salvação, mas uma vez tendo sido salvos, nós não podemos deixar de fazer as obras resultantes daquela vida que nós recebemos pela fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Por isso tem várias ilustrações que a Bíblia usa a respeito do cristão. Em uma figura, por exemplo, que esse cristão é descrito como um atleta num combate. Em outra passagem, ele é descrito como um agricultor semeando. Outra passagem, como um construtor edificando algo. Ou como alguém fugindo de alguma coisa. Ou um soldado que está atacando numa cidade sitiada. E toda essa atividade, toda a obra que nós somos incentivados a fazer, tem uma base bíblica, que é a seguinte: Deus é galardoador. E foi esse versículo que nós iniciamos compartilhar de hoje. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, em que fala a sequência da fé do Enoque. Fala que o Enoque foi trasladado pela fé. Capítulo 11, versículo 5 de Hebreus. Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então nós vemos aqui que a fé do Enoque foi uma fé que teve resultado prático, palpável na vida do Enoque. Não foi simplesmente um mero assentimento mental, não foi simplesmente uma concordância com uma doutrina. A fé do Enoque foi algo que o levou à vida do Enoque. Uma vida tal que foi agradável a Deus. E na sequência, então, desse versículo 5, ele vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus preencha dois requisitos. O primeiro requisito é que ele creia que Deus
existe? É uma pergunta fundamental. E nós podemos repeti-la aqui hoje à noite, sem nenhum receio. Você crê que Deus existe? Eu espero que sim. Espero que todos aqueles que nos ouvem hoje possam dizer com plena convicção, plenos pulmões, com certeza de fé, sim, eu creio que Deus existe. E nós damos graças a Deus se essa for a sua resposta. Mas se porventura alguém dos que nos ouve hoje, ou quem sabe alguém dos que ouvirem a gravação disponibilizada lá no canal do YouTube, ainda não crê na existência de Deus, hoje nós queremos desafiá-lo a provar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove e verás que Deus terá imensa satisfação em se revelar para você na pessoa do seu filho. Então, essa primeira pergunta, eu creio que será respondida positivamente por todos os que estão nos acompanhando nessa noite. Você crê que Deus existe? Sim. Amém. A segunda pergunta: você crê que Deus é galardoador? É o que está escrito aqui. Nós vemos que nesse capítulo 11, que fala da fé, a fé que Deus pede dos seus filhos e filhas, é uma fé que tem um duplo aspecto. Crer na existência de Deus, é fundamental, é básico. Número 2, crer que Deus é galardoador. Você crê que Deus é galardoador? O que significa isso, ser galardoador? Galardoador significa que Deus dá recompensa. Nós entramos na vida eterna por meio da justificação que nos foi imputada, ou seja, a justiça de Cristo é colocada sobre nós, mas tendo entrado pela fé, Deus espera que nós tenhamos as obras. Nós entramos pela fé baseada na justiça de Cristo, mas a recompensa é baseada na nossa justiça. Na verdade, nós recebemos a justiça de Cristo com a finalidade de sermos tornados justos, com a finalidade de receber a graça de Deus para termos as nossas próprias obras de justiça. Então, tem um dos extremos que a igreja encontrou ao longo da sua história, era que era possível e necessário fazer alguma coisa para receber a salvação. E aí, depois de muitos anos de propagação desse ensinamento incorreto, não bíblico, chegamos à maravilhosa conclusão que a Bíblia não admite que nós façamos nada para receber a salvação. Não há essa possibilidade. Nada podemos fazer para receber a salvação, a não ser crer na obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Mas aí, muitos irmãos evangélicos foram para o outro extremo, de eliminar totalmente esse ensinamento a respeito da recompensa. Eliminar totalmente esse ensinamento a respeito dos galardões. Então, a mesma Bíblia que fala que é necessário que creia que Deus existe, também fala que é necessário que creia que Deus é galardoador. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, é o último livro da Escritura, o último capítulo do último livro da Escritura, praticamente as últimas palavras dos lábios do próprio Senhor ressuscitado que apareceu para o apóstolo João, vai mencionar essa palavra que nós estamos estudando agora mesmo, que é a palavra galardão. Apocalipse 22, 12.
Leia a sua Bíblia, eu vou ler a minha e vamos chegar à mesma conclusão. Eis que venho sem demora. Você crê na volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que crê. Todos nós cremos, todos nós esperamos e todos nós temos tido essa sensação, essa expectativa de que a volta do nosso Senhor está mais iminente do que nunca. O mundo, da forma como está, as coisas e as circunstâncias da forma como elas estão, as profecias que estão se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos, tudo isso aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eis que venho sem demora. Presta atenção que essa afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo foi feita aproximadamente 20 séculos atrás, 2000 anos. E ele disse, eu venho sem demora. Naquela época, quão mais próximo estamos nós, agora, da vinda do nosso Senhor? Então, ele está dizendo, eu venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão. Viu aí na sua Bíblia? Tem essa palavra galardão aí? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se nós tivéssemos uma daquelas Bíblias em que as palavras do Senhor Jesus Cristo são registradas em cor vermelha, tenho certeza que esse versículo aqui estaria em vermelho, como procedendo dos lábios do próprio Senhor. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, para quem são as palavras do livro de Apocalipse dirigidas? Para as igrejas. Os incrédulos não acreditam nem na existência de Deus, muito menos na Bíblia. Os judeus acreditam na Bíblia, mas não acreditam no Senhor Jesus Cristo. E eles acreditam na Bíblia, mas não acreditam no Novo Testamento. Para eles, os judeus, a Bíblia completa termina lá no livro de Malaquias. Eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Para quem são, então, essas palavras? Para os criminosos que não leem a Bíblia? Para os fora da lei que não conhecem Deus? É óbvio que essas palavras são para nós. E é para nós que o Senhor está dizendo duas coisas. Eu venho sem demora e eu venho trazendo um galardão. E nós não deveríamos ficar ofendidos com esse ensinamento. Não deveríamos ficar ressentidos com esse ensinamento. Mais um versículo, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou começar no versículo 6 para chegarmos até o 8. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. De novo, a menção, então, dessa verdade bíblica a respeito do galardão. Mais um versículo, Colossenses capítulo 3. Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais
servindo. Aquele, pois, que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, se havia alguma resistência em relação a essa verdade, essa doutrina bíblica do galardão, eu creio que esses versículos vão gradualmente abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para nós aceitarmos essa verdade da palavra de Deus, que o nosso Deus é galardoador, que o galardão não está relacionado com a salvação, que é única e exclusivamente pela fé, que o galardão será dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos que adicionar algo. Aqui fala, então, de um galardão negativo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no futuro, se Deus permitir, mas você só guarda, registra na sua memória ou nas suas anotações. Tem o aspecto positivo do galardão e tem o aspecto negativo. Se as suas obras forem positivas, o galardão será positivo. Se as obras forem negativas, o galardão será negativo, como está escrito, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há acepção de pessoas. Então, Deus dá graça de graça, mas ele não dá honra de graça, porque ele dá graça, e a natureza da palavra graça significa a graça, eu recebo algo que eu não merecia. Eu não recebo o que eu merecia e recebo o que eu não merecia. O perdão dos meus pecados, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna, o pleno acesso a Deus. Eu recebo tudo isso de graça, mas eu nunca receberei honra de graça, porque Deus é justo. Deus não daria honra a quem não merece honra. Apareceu recentemente uma teoria na esfera educacional de que não era saudável para a psicologia dos alunos fazer exames. Pobre das professoras, né? Então, para não danificar a psicologia dos alunos, nem sei se essa lei ainda está vigente, acredito que está, todo mundo tem que ser aprovado, para não ter o seu psicológico abalado. Isso é graça, todos aprovados. Mas você acha que isso é justiça? É o exercício de misericórdia, todos aprovados. Mas você acha que isso é um exercício de retidão e de algo correto? Por isso que Deus dá graça, Deus é misericordioso, Deus dá salvação, mas Deus não dará honra a não ser para aqueles que merecem honra. E Deus não recompensará as obras a não ser daqueles que tiverem obras. E Deus recompensará as obras negativas negativamente e as positivas positivamente. Então, é muito importante, então, levar em consideração esse aspecto da justiça. Outro fato também é que um aspecto da salvação é nós recebermos vida. O outro aspecto da salvação é nós reinarmos com Cristo, agora e no reino que há de vir. E o reinado implica em sabedoria, o reinado implica em maturidade, o reinado implica em saber o que fazer, como e quando. O que, como e quando. Então, não é apenas uma questão de dar um galardão para quem não merece, mas é uma questão também de honrar quem tem uma determinada qualificação. Eu vou usar um exemplo que você vai entender. Suponha que existe a Universidade da Graça e tem a Universidade do Galardão. Na Universidade da Graça, todos os médicos passam nos exames sem haver estudado e sem haver passado. Eu te pergunto, quando chegar na hora de você fazer aquela cirurgia, você vai querer fazer cirurgia com um médico que reprovou nos exames, mas passou pela graça? Eu não.
E quando você tiver que fazer o voo aquele internacional para visitar Israel conosco, né? Tem 2 aviões que você pode escolher. Pode ir com o avião do piloto, que foi na Escola da Graça, e o piloto que foi na escola que o exame, para ser aprovado, tem que passar. É óbvio que você vai entrar naquele avião cujo comandante foi aprovado no exame. É óbvio que você vai fazer a operação ou levar sua mãe para a operação no médico que foi aprovado no exame. Está entendendo? É óbvio que Deus vai querer aprovar alguém que tenha sido aprovado, porque Deus tem um plano em mente conosco como cristãos. Um plano que vai além de simplesmente receber a vida de Deus pela fé, é um plano que vai um dia colocar a mim e a você, se estivermos na posição de reinar com Cristo. Saber o que fazer. Quando tem a cirurgia, tem que saber qual anestésio que usar, qual instrumento usar, qual a pressão sanguínea e todos os detalhes necessários para que a cirurgia seja bem sucedida. É necessário saber, não é simplesmente a sua presença física. Da mesma forma, Deus vai querer galardoar a você e a mim, porque Ele quer nos usar numa função no seu reino. Agora, quando nós começarmos a ver quais são as coisas que Deus galardoa, quais são aquelas coisas que são motivo de recompensa de Deus, nós vamos começar a ser convencidos pelo Espírito Santo da fundamento bíblico desse ensinamento. Então, a primeira coisa que nós queremos mencionar como exemplo se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Diz o seguinte: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. O que nós estamos vendo aqui? Primeira coisa interessante, não é se orardes. Não está dizendo assim, se porventura você vier a orar em algum momento. Não, não, não. O Senhor já está supondo que o orar faz parte da nossa prática diária. Mas quando orar, é possível que alguém tenha uma motivação equivocada. Nos versículos anteriores, ele fala da oração dos hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças com a finalidade de ser visto pelos homens. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer aquela oração pública com muitos adjetivos e muitas palavras, e você vê que elas estão conversando de si para si mesmas, não estão falando com Deus, e outras que ao orar estão se auto-justificando, essa atitude errada na oração, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, que essa oração em secreto, que você ora no recôndito do seu quarto, e lá você declara o seu amor a Deus, o Pai. Lá você faz as suas súplicas em secreto, na sua relação entre você e Deus. Ninguém mais está vendo. Não é para ninguém ver, é algo como que um jardim fechado entre você e o seu Senhor. Aqui está dizendo que não só a oração será respondida, como esse ato de orar em secreto será recompensado. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Não podemos deixar de passar essa oportunidade
fazer uma pergunta aqui. Nós já fizemos duas, né? A primeira é sobre se você crê que Deus existe. A segunda, se você crê que Deus é galardoador. A terceira é, você tem praticado essa oração em secreto? Nós queremos encorajá-lo, nós queremos encorajá-la a, se tem praticado, continua praticando. E se não tem praticado, por que não começar a partir de hoje? Né? Faz um propósito, seu coração, separar um tempo em que entre você e seu Pai Celestial. E nesse tempo você derrama diante do Pai Celestial as suas orações, as suas súplicas e as suas ações de graça. É uma coisa que você vai poder colocar no alto-falante. Não é uma coisa que você vai poder colocar no Facebook ou no Instagram. E nem anunciar, irmãos, agora estou... Não, é uma coisa, é um trato entre você e o seu Deus. Talvez se você é casado ou casada, nem a sua esposa vai saber disso. Nem o seu marido vai saber disso. Quando você lá no secreto, vai na presença do Senhor e fala com Ele. Expõe aquelas coisas que vão no teu coração. Pergunta por aquelas coisas que estão no coração dele. E a Bíblia te assegura que essa atitude de devoção será recompensada. Ou será galardoada. Então, é a atitude de devoção secreta que é galardoada. Além disso, tem outra coisa interessante, que a mesma maneira com a qual nós julgamos o nosso próximo é aquela maneira como nós seremos julgados. Abre comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Essa é uma palavra forte. Concorda, irmão? É uma palavra que penetra profundamente no nosso coração e tem que ser assim, deve produzir um efeito de temor, né? Ao mesmo tempo de alívio. Você não quer ser julgado, então não julga. Ponto final. Não quer ser condenado, então não condena. Quer ser perdoado, então perdoa. A sabedoria de Deus é tão infinita, tão elevada. Há quem diga que a nossa atitude de julgamento em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso próximo, está compondo nos lábios de Cristo a nossa própria sentença. Você entendeu? Da mesma maneira como você está julgando ou não, condenando ou não, perdoando ou não, é dessas mesmas palavras que estão sendo colocadas, palavra por palavra, nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia em que nós tivermos de comparecer na sua presença. Boa essa palavra, apesar de difícil, né, irmãos? Mas de agora em diante nós sabemos, vamos colocar nos lábios do Senhor uma sentença muito branda, né? Não estou julgando,
deixamos o julgamento para o Senhor, não estamos condenando, o Senhor vai saber o que fazer, e nós perdoamos porque nós também queremos ser perdoados. Então, a primeira coisa, então, a devoção secreta perdoada. Segunda coisa, a motivação com a qual nós fazemos as coisas é também importante. Mateus, no capítulo 10, versículo 42, vai falar a respeito da exatidão com que o Senhor vai nos dar a recompensa. Eu vou começar um pouquinho antes. Capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu sei de muitas congregações em que eles escolhem de quem eles vão ouvir a palavra do Senhor. Eles fazem aquela seleção, e tem alguns que eles não recebem. O que pode ocorrer é que você, ao não receber alguém, esteja não recebendo o próprio Senhor, né? Capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Olha que interessante esse versículo. Primeiro reafirma que quem for um profeta de Deus receberá um galardão. Graças a Deus por isso. O galardão do profeta. Mas olha que coisa interessante a misericórdia de Deus. Porque para ser um profeta, o profeta sofre muito, sabia? Se nós pensarmos nos exemplos de todos os profetas mencionados no Antigo Testamento, e incluirmos nessa lista o profeta dos profetas, que é o Senhor Jesus Cristo, nós perceberemos que a vida de um profeta não é fácil. A grande maioria dos profetas não foi bem recebido entre os seus. Se nós pensarmos no profeta Isaías, cujo final, de acordo com a tradição, é que ele foi martirizado, ele foi cerrado ao meio. Se nós pensarmos no profeta Daniel, que foi para o exílio, se nós pensarmos no profeta Elias, que foi confrontado pela Jezabel, sem mencionar o profeta Jeremias, que foi lançado na prisão, queimaram suas palavras de profecia, rejeitaram as palavras do Jeremias. Então, o profeta é alguém que sofre muito, tem uma vida muito restrita, tem uma caminhada muito limitada. Ele tem que ter uma pessoa especialmente separada para receber as palavras de Deus e transmitir as palavras de Deus com pureza. E é muito difícil ser um profeta. Mas olha o que diz aqui, ó. Se alguém receber o profeta, não passou pelo martírio, não passou pelo sacrifício, não esperou pela palavra de Deus, não sofreu no buraco como Jeremias e vai ganhar o galardão de um profeta só por receber o profeta. Na sequência vai dizer o quê? Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá um galardão de justo. Aí você pode falar assim, mas receber é difícil, né, irmão? Receber, tem que arrumar a cama para o profeta, colocar travesseiro com roupa de cama limpa, tem que fazer a sopa para o profeta. Aí tem que ficar aqueles dias que o profeta está na nossa casa, a gente tem que mudar todo o nosso roteiro de trabalho. É complicado esse negócio de ajudar o profeta. Vamos deixar o profeta no hotel, melhor, né? Paga lá o hotel para o profeta. Mas, aqui está dizendo assim, ó, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
que significa isso, irmão? O que significa isso, irmã? Que nem mesmo o menor dos atos de bondade que você fizer passará desapercebido aos olhos do nosso Deus. Você pode dizer, eu não tenho nem paciência, nem inclinação para estudar a Bíblia. Fico nervoso quando penso num dicionário, quanto mais num dicionário de palavra grega. Eu não tenho dom para ficar horas e horas intercedendo por uma nação ou por uma cidade. Não tenho chamamento para andar de casa em casa, de cidade em cidade, pregando horas sem fio, sem ter o que comer direito e às vezes enfrentando oposição. Mas será que você não tem condições de dar um copo d'água fria? Está percebendo? Por que um dia Deus vai ter condições de julgar os crentes? Sim, por quê? Porque nenhum de nós, por mais significante que seja, vai poder dizer, eu não pude fazer nada. Não precisa saber ler, não precisa saber escrever, não precisa ter conhecimento, domínio da teologia, basta ter bondade no coração e expressar essa bondade com relação aos irmãos. Então, o galardão é uma retribuição dada por Deus a um serviço, ainda que seja pequeno, ao próximo. É interessante isso. E a consequência disso daqui também, Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Você pode imaginar o galardão da seguinte maneira: é você jogando coisas para cima. E você só joga coisas para cima que você gostaria que, ao cair embaixo sobre você, te fizesse bem. Você quer somente ouvir palavras boas a seu respeito? Fala palavras boas a respeito das outras pessoas. Quer que te desejem o bem? Deseja o bem para as outras pessoas. Quer que as pessoas compreendam as suas circunstâncias? Você também começa a compreender a circunstância dos outros. Quer não ser julgado? Não julgue. Quer não ser condenado? Não condene. Quer ser perdoado? Perdoa. Quer ser grande? Torne-se servo de todos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Versículo 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Então aqui, essa escritura não está criticando o desejo de grandeza, mas está indicando a grandeza do ponto de vista da Bíblia. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser o primeiro? Se faz aquele que é servo de todos. O Senhor nos ajude. Em Lucas capítulo 6, no versículo 22, também diz outra coisa pelo qual o critério de galardão. Fala o seguinte: bem-aventurados
sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. E aqui tem uma coisa que no mundo moderno, nos dias em que nós estamos vivendo, em que há muita censura às opiniões, muito desrespeito aos posicionamentos, às vezes cristãos, às vezes políticos, nós podemos ser tentados a calar o nosso testemunho diante da injustiça, calar o nosso testemunho diante da possibilidade de sermos julgados ou ridicularizados. E aqui nós temos um incentivo enorme dado pelo Senhor, de que se nós formos odiados e injuriados, não por fazer o mal, né, irmão? Se você roubou, aí não tem mérito nenhum se você for injuriado. Pensa bem. Passou a mão numa coisa que não lhe pertence, aí ficar triste porque está sendo injuriado? Não, aí não. Mas, se você for injuriado porque falou do Senhor Jesus Cristo, se for injuriado porque se posicionou a favor da justiça e contra a injustiça, pode ficar certo que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos regozijar-nos e exultar, porque é grande o nosso galardão no céu. Isso é interessante porque a Bíblia fala de maneira muito clara que nós, enquanto estivermos na terra, somos o sal da terra. Nós não podemos assistir à injustiça calados. Nós não podemos assistir à distorção e à mentira apáticos. Nós não podemos concordar com as coisas erradas sendo feitas na nossa frente sem dizer absolutamente nada, e nós não podemos ser cristãos secretos. Cristão agente secreto. Só eu e Deus sabemos que eu sou crente. Não. O mundo precisa saber. Eu lembro quando eu tive muito problema, né, na época em que eu atuava na área do ensino. Por muitos anos eu ensinei no curso de engenharia. Sou engenheiro mecânico. E a universidade, todas as universidades em geral são muito liberais, e elas ridicularizam o nosso Deus, ridicularizam o nosso Senhor, tem um tipo de linguajar. E depois de algum tempo eu aprendi um segredo. E meu segredo era o seguinte: na primeira aula, no primeiro momento da primeira aula, eu já colocava a régua. O que era a régua? Eu sou cristão. Cristão como? Cristão crente. Crente como? Que acredita na Bíblia. Que acredita em Deus, acredita no céu, acredita em oração, acredita na purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Quando eu fazia isso, me economizava problemas para o restante do semestre. Os alunos sabiam onde eu estava. Sabiam o que eu pensava, o que eu não pensava, e eles sabiam o tipo de conversação que eles podiam ter comigo ou não. E graças a Deus isso trouxe problemas, sem dúvida nenhuma, mas trouxe também muitas soluções. Porque já no dia 0, no dia 1, eles sabiam. Esse professor é crente. Crente de Bíblia? Crente de Bíblia. Que crê em Jesus, daquele que canta, canta. Diz aleluia, diz aleluia. Não com muita frequência e nem tão efusivamente, mas diz, é crente. Então, eles já sabiam, os colegas de aula também sabiam, reunião dos professores também sabiam, e quando, porventura, alguém deixava escapar, né, um palavrão, uma coisa de baixo calão, às vezes se desculpava. Não era algo admitido na nossa presença. Eles sabiam que aquilo não faz parte do nosso vocabulário. Esse tipo de atitude, esse tipo de piada, esse tipo de assunto em relação à vida das pessoas, coisas que eles fazem em outros lugares,
não tinha lugar conosco. E, claro, com o tempo, isso acaba por trazer uma espécie de perseguição, né? Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, que nós somos bem-aventurados se nós formos perseguidos por causa do nome do nosso Senhor. Se nós formos ridicularizados porque nos posicionamos em relação à justiça. Se nós somos aqueles cuja palavra é sim, sim e não, não. Tem certo tipo de piada que nós não somos coniventes. Ou você sai, ou eu saio, prefiro que você saia, né? Mas eu não fico participando desse tipo de conversa. Não. Não vou rir, não vou comentar, não vou achar engraçado, não vou passar adiante, não vou contar nada semelhante. Claro, isso traz algum tipo de perseguição, traz, mas a Bíblia diz que traz também grande galardão. Bem-aventurados, felizes, regozijai-vos, exultai quando fores perseguidos ou rejeitados ou zombados por amor à nossa fé. Nesse caso, nós estamos aqui na Terra ainda com uma função, nós somos o sal. Nós temos que ter uma posição. Não é saudável do ponto de vista espiritual que nós sejamos cristãos que concordam com tudo, que não diz nada e que fica tudo assim para que ninguém nos identifique como cristãos. Não, nós somos crentes em Jesus. Se quiser perseguir, pode perseguir, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós perdermos aqui na Terra por causa dessa postura, a Bíblia diz que nós estaremos ganhando no céu. Graças a Deus por isso. Eu acho que aqui é um bom momento para nós fazermos uma pausa no nosso estudo. Concluiremos com uma palavra de oração. Amado Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos abre a sua palavra, nos ensina. Nós pedimos que esse ensinamento seja agradável ao nosso coração, seja encorajador, seja motivador, Senhor, de praticarmos as boas obras, de não julgarmos os nossos irmãos e de, como seguindo o exemplo que o nosso Senhor nos deu, nós queramos servir, ser caracterizados pelo serviço e pela devoção em secreto. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, agradecidos desde já. Amém.